Fala aí, galera, tudo bem? Vamos fazer aqui as atividades do oitavo ano, turma 800. Espero que vocês todos estejam bem, vocês e seus familiares. Eu vou estar gravando esses vídeos, tirando um pouco das dúvidas que possam existir, né? Já que vocês ainda não se manifestaram lá na página do Facebook da escola. Vou estar fazendo um pouco uma ideia de questões comentadas aqui, das que vocês estão tendo que realizar aí. Tá bom, galera? Então, essa matéria aqui, né, a gente está falando sobre população, né? Então, quem foi meu aluno lá no sétimo ano já viu essa matéria, né? Então, a gente vai estar aqui meio que relembrando um pouco disso. Então, a questão 1, né, é para a gente marcar verdadeiro ou falso, certo? Para nas 4 afirmativas abaixo. Então, a primeira afirmativa é: chamamos de migração os deslocamentos da população de um lugar para o outro. Sim, essa afirmativa está completamente correta, né? Então, sempre quando a pessoa mudar de moradia de um lugar para outro, ela vai estar migrando, né? A migração é a maneira genérica para estar falando sobre essa mudança de lugar da população, né? dos indivíduos. A entrada de indivíduos ou grupos em um país é caracterizada por imigração. Sim, toda pessoa que chega num país é um imigrante, né? Então, quando a gente escreve essa palavra com i aqui no início, né, a gente está falando da chegada de pessoas. E quando for com e no início, migração, né, a gente vai estar falando da saída de pessoas. Então, por exemplo, o brasileiro que chega nos Estados Unidos é um imigrante, né? E o brasileiro que sai do Brasil é um imigrante, tá? Então, essa aqui também é verdadeira. A terceira afirmativa, a população relativa ou densidade demográfica, é o resultado da divisão do número de nascimentos pelo número de mortes. Não, essa opção aqui ela é falsa, né? Porque, na verdade, a população relativa ou densidade demográfica, ela sim é uma divisão, mas, na verdade, ela é a divisão da população total do local, tá? Sobre a área, né? Sobre a área daquele local. Então, ela não é uma divisão do número de nascimentos pelo número de mortes. Isso aqui está errado, tá? Então é falsa essa afirmativa aqui. Ao conjunto de pessoas que habitam determinado lugar, né, é dado o nome de população. Sim, essa opção é verdadeira. Então, a população da cidade do Rio de Janeiro é todo aquele indivíduo que mora na cidade do Rio de Janeiro, né? A população do município de São Pedro da Aldeia, todo indivíduo que mora no município de São Pedro da Aldeia. Logo, quem mora em Cabo Frio não faz parte da população de São Pedro da Aldeia, mesmo que trabalhe em São Pedro da Aldeia, tá? Questão 2. A gente vai ter que fazer uma análise do gráfico aqui dos países mais populosos do mundo e responder as perguntas, tá? Então, a gente vê aqui que China e Índia, né, que para 2017 isso se mantém até os dias atuais, são os 2 países com maior população, né? Então a gente vê aqui pelo gráfico que a população da China e da Índia, elas são muito maiores do que qualquer outro país do mundo, tá? Então, quais são os 2 países mais populosos do mundo? Então a gente olha aqui para o gráfico, né? Olha aqui a população absoluta de cada um desses países, tá? E vê qual é o mais populoso, certo? Desses todos aqui, ok? A letra B diferencia os termos populoso e povoado. Então, populoso a gente vai estar se referindo ao número total de habitantes, certo? A população absoluta, que é essa coluna aqui. Quando a gente fala de povoado, a gente está falando de densidade demográfica, a gente está falando de população por um determinado local, por uma determinada área. Então, para a gente saber o que é povoado, qual é o país mais povoado aqui, a gente teria que pegar o número total de habitantes e dividir pela área total daquele país, certo? Mas aqui ele só pede para diferenciar. Então, você vai dizer o que é populoso e o que é povoado. Quando uma pessoa sai de um país para residir em outro, recebe o nome de... Então, aqui a gente tem as opções. A, forasteiro? Não. Letra C, gringo. A gente usa muito aqui no Brasil, mas não, tá errado. Letra D, emigrante. Letra B, imigrante.
Então, a gente está falando aqui, ó, quando sai do país, tá? Então, a gente não está falando de chegada. Se a gente estivesse falando de chegada, a gente estaria falando de imigrante. A gente está falando de saída, quando a pessoa sai de um país para residir em outro. Então, quando ela está saindo, a gente usa o E no início. Então, é um emigrante, ele está saindo do seu país, certo? Aqui a gente vai ler rapidamente a tirinha da Mafalda, tá? Para responder aqui a questão 4. Oi, o que você está lendo? Uma matéria sobre excesso de população mundial. Tem alguma lista de nomes? Lista de nomes? Não, que lista de nomes? Ainda bem, se sou demais neste mundo, prefiro estar sobrando como incógnito. O conceito representado na tirinha da Mafalda é crescimento demográfico, população relativa, taxa de natalidade. Então, na tirinha aqui da Mafalda, a gente percebe que ele vai estar falando do crescimento da população no mundo. Então, quando eu falo de crescimento da população, a gente está se referindo a demográfico, porque demográfico é a população, se refere à população, tá? População relativa é a relação entre uma população com seu determinado local. Então, é densidade, não crescimento. Taxa de natalidade é o número de pessoas que estão nascendo em um determinado local, né? E recenseamento é a contagem desses indivíduos, dessa população. Então, ele está aqui falando de crescimento demográfico, na tirinha da Mafalda, tá? Qual o órgão oficial responsável pelo levantamento de dados sobre a população brasileira? Então, a gente tem aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele é o responsável, né? Ele foi formado lá na década de 40, né? No Brasil, exatamente com o objetivo de estar fazendo o recenseamento da população. E a cada 10 anos, né, eles fazem uma grande pesquisa. Essa pesquisa se chama o Censo Demográfico. Então, a última grande pesquisa que a gente teve no Brasil foi o Censo Demográfico de 2010. Né? Esse ano a gente teria uma nova pesquisa, certo? 2010 para 2020, 10 anos. A gente teria uma nova pesquisa de censo demográfico, mas por causa da pandemia mundial, né, e por não conseguir se manter a segurança dos recenseadores, porque eles vão casa a casa, né, e até porque eles também poderiam ser um ponto disseminador da doença, né, então ela foi jogada para o ano seguinte, 2021. Então, caso a gente já tenha vacina, a gente já tenha superado, né, todo mundo espera que sim, essa grande pandemia, a gente vai ter o Censo Demográfico Brasileiro em 2021, ok? Valeu, gente. Obrigado.